Glória a Deus. Que bom que você veio a este culto, porque você vai ouvir talvez aquilo que você não queira ouvir, mas é necessário para o teu crescimento espiritual. Abre o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu trago para os irmãos uma palavra que você certamente já conhece, mas que fará diferença à tua vida e talvez ao teu futuro. Quero ler com os irmãos o que está escrito no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante curto, tem apenas 16 capítulos. É um evangelho rápido de ler. Mas há um capítulo que eu chamo de um capítulo longo, que é o capítulo 14, onde nos conta a semana da paixão do Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 14, apenas um versículo de número 54 na palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 54. Quem está aí, dá glória a Deus bem forte. Amém. Diz assim: E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, nós queremos render a Ti a nossa adoração. Nós reconhecemos, Senhor meu Deus, no hino que temos cantado nesta noite, o que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto fizeste. Senhor, nós não temos palavras, Senhor, para Te agradecer. Mas, Deus, nós tomamos a firme decisão de seguir ao nosso Mestre. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê a graça necessária para perseverarmos. Eu rogo, Deus, a Tua bênção da Tua igreja, fala conosco, Pai, eu rogo encarecidamente neste glorioso nome, o nome do Salvador Jesus. Amém, amém. Fique à vontade, você está na casa de Deus, pode se assentar e prepare o teu coração. Pedro, quem nunca ouviu falar deste servo do Senhor, deste que foi um dos apóstolos, um dos primeiros apóstolos de Jesus? A experiência de Pedro, a sua experiência pessoal com o Senhor, foi assim. Pedro estava à beira-mar, havia acabado um dia de trabalho sem pescar nada, madrugou, e ele encontra o Senhor pela segunda vez. Ele o encontra e agora ele está na praia, e o Senhor ia pregar à multidão e pede o barco emprestado de Pedro. Pedro empresta o barco e então ali Jesus começa a pregar. E depois que Jesus prega, Jesus diz a Pedro: Pedro, pega o teu barco agora, lança em alto mar, lança as redes porque você vai pescar. E você já sabe o que vai acontecer. Pedro diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, nós lançaremos as redes. Aleluia. Quero que você saiba uma coisa: nunca houve uma pessoa sequer na face da terra que emprestou uma coisa simples para Jesus que não tenha recebido a sua recompensa. Pedro emprestou o barco para Jesus e não sabia que Jesus, aleluia, ia abençoá-lo tanto naquela manhã. O Senhor lhe dá uma pesca chamada pesca maravilhosa, e quando Pedro retorna com o barco, ele diz: Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Ele tem a consciência de quem ele é, mas sobretudo de quem era Jesus. A partir dali, diz a Bíblia que eles, deixando tudo, deixando as redes, passaram a seguir Jesus. Esta foi a conversão de Pedro. Como foi a tua conversão? Quero recordar para você como foi que você entregou a sua vida para Jesus. Quem realmente entregou a vida para o Senhor, aleluia, jamais se esquece, aleluia, porque não foi uma troca, aleluia. O Senhor fez tudo por você, e tudo que você fez foi simplesmente reconhecer aquilo que Ele fez por você. Pedro, a partir dali, passa a seguir Jesus, e a vida de Pedro nunca mais será a mesma. A partir dali, Pedro se destaca como um dos discípulos íntimos de Jesus, amigo de Jesus, querido de Jesus. Você sabia que você é querido de Jesus? Aleluia. Como o Caio falou bem aqui no testemunho, aleluia, nós descobrimos que nós somos queridos de Deus. Aleluia. Mas a parte mais importante não é saber disso, mas saber se eu também o quero.
diz o texto para nós que Pedro seguia a Jesus de longe. No começo, Pedro seguia o Senhor. Nos 3 primeiros anos da vida de Pedro, a sua trajetória, o seu compromisso foi intenso. Pedro realmente entregou a vida para Jesus. Estava disposto a largar tudo e realmente deixou tudo para seguir Jesus. O que Pedro faz é algo que muitos de nós já o fizemos. O entusiasmo, a dedicação, o compromisso. E tudo isso faz com que Jesus dê a Pedro experiências tremendas, como por exemplo, de ver o Senhor ressuscitar uma criança, uma menina, a filha de Jairo. Apenas Pedro e mais 2 têm essa oportunidade. Logo depois, Pedro tem uma outra experiência com Jesus, uma experiência também tremenda. Aquela experiência ele jamais perderia, jamais esqueceria, nunca ia sair da memória de Pedro. Qual era a experiência? A experiência era a seguinte: o Senhor leva ele, Pedro, junto com mais 2, novamente, o círculo íntimo, para o monte, e ali o Senhor se transfigura. O Senhor revela toda a sua glória, mostra, aleluia, a sua glória, aquela glória que ele tinha com o Pai. Pedro olha aquilo e fica extasiado, não sabe o que fazer, porque ele vê, e segundo diz o Evangelho de Marcos, a roupa do Senhor ficou tão alva que nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Pedro poderia esquecer isto? Não, jamais esqueceria. Mas há uma coisa, irmãos, eu aprendo que experiências pessoais com Deus, elas não são determinantes para a nossa caminhada, elas são importantes. Pedro teve experiências profundas com Jesus, que marcaram a sua história, que Pedro não esqueceria, mas não determinaram que Pedro continuaria seguindo Jesus tão de perto. Pedro recebeu também uma profecia. O Senhor deixou bem claro: Pedro, na verdade tu és pedra, e sobre isso que você afirmou, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode prevalecer contra a igreja. Pedro ouviu isso, recebeu a promessa. Uma promessa também não garante que nós permaneceremos aos pés do Senhor. Tudo isso para mostrar para você que Pedro está seguindo o Senhor. 1º ano, 2º, 3º. Mas quando vai chegando no finalzinho do ministério de Jesus, naquele momento da Santa Ceia, o Senhor diz para os discípulos: um de vós há de me trair. Eles se entreolham. Naquele momento, Pedro quer saber quem é. Pedro acha inconcebível que alguém traia Jesus, porque nada há em Jesus digno de traição. O Senhor é bom, Ele quer saber, mas, aleluia, o que acontece é que quando eles saem dali, Pedro diz: Senhor, todos aí, todos, podem te negar, mas eu não. Todos podem te negar, mas eu não. Todos, menos eu. O Senhor olha com ternura para Pedro e diz: Pedro, tu não me negarás? Eu te digo que antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Senhor, eu não. E Pedro vai provar que ele não vai negar Jesus. Porque algumas horas depois, só algumas horas depois, o que acontece é que entram os guardas, sobem aquele monte, naquela escuridão, vem Judas adiante, beija o mestre, o Senhor diz: aqui vens, amigo. A multidão dos soldados agarra Jesus, ali está um servo sumo sacerdote, ele vai tentar segurar Jesus. Pedro pega a espada e corta a orelha do homem. O Senhor diz: Pedro, não faças tal. Quem com ferro fere, com ferro sairá ferido. Não faça. Naquela hora os discípulos fogem, dispersam, e Pedro sai também e foge. E quando Pedro foge, ele pensa: espera um pouquinho, eu disse que eu não negaria o mestre, eu não vou negá-lo, eu vou segui-lo onde quer que ele esteja. Estamos agora no versículo 54. E Pedro o seguiu o quê? E Pedro o seguiu de longe. De longe, porque ele estava comprometido com a sua palavra. De longe, porque Pedro tinha medo de ser reconhecido como um dos tais. A verdade é, irmãos, que você e eu, muitas vezes seguimos ao Senhor, e eu sei que você está seguindo, mas a que distância? Qual é o parâmetro que a gente vai colocar no nosso relacionamento com Jesus?
Como você está seguindo o Senhor? Será que você não está seguindo o Senhor de longe? Irmãos, a verdade é que nesses tempos de pandemia, muita coisa tem acontecido e muita gente tem seguido o Senhor de longe. Eu tenho razões de A a Z para explicar por que as pessoas estão seguindo o Senhor de longe. E eu vou começar pela letra A. Por que é que as pessoas estão seguindo Jesus de longe? Primeiro, por acomodação, por afastamento. Este distanciamento social tem feito com que as pessoas se afastem também do seu relacionamento com Jesus. Esses dias atrás eu recebi um telefonema de minha irmã, e ela falando comigo, disse: quanto tempo, minha irmã? E ela falou para mim: pastor, se realmente faz tempo, né? E eu perguntei para ela: por que é que você não tem vindo à casa do Senhor? Ah, pastor, na verdade, eu não sei não. Eu acho que eu me acostumei, me acomodei e me afastei. Estamos na letra A. Eu não tenho motivos para explicar por que eu não venho à casa do Senhor. Como é que está o teu casamento? Meu casamento está bom, pastor, está indo tudo muito bem, até melhor. Mas eu simplesmente não tenho mais vontade de ir à casa do Senhor. Eu ia dizer o que para ela? Mandá-la para o inferno? Claro que não. Porque o Senhor é compassivo e bom para com tudo, até comigo. Mas a verdade é que isso causa tristeza, traz tristeza ao coração de Deus. Porque as pessoas estão se afastando do Senhor, elas estão se acomodando. Tudo é uma questão de hábito. A força do hábito. Se nós aprendemos a vir à casa do Senhor, e nós viemos aqui como Jesus, diz a Bíblia que o Senhor entrou na sinagoga como era o seu costume, ele era judeu. Todo sábado, embora fosse o Senhor, ele estava na sinagoga como era o seu costume. Eu me acostumei a vir à casa do Senhor. Agora, experimente ficar uma semana sem vir, e certamente você vai sentir no seu coração um incômodo. Não é acomodação, é incomodação. Você vai ficar incomodado. Não, tem alguma coisa errada. Você não vai se sentir bem de não vir à casa do Senhor, mas dê lugar a isso por mais uma semana, por um mês, e daqui a pouco aquela incomodação se transforma em acomodação, e daqui a pouco não faz diferença, você se acostumou, agora criou um novo hábito. Dizem as pessoas que 3 meses é suficiente para você estabelecer um hábito. Há uma irmã do culto à tarde, que ela disse: pastor, ora por mim, porque eu quero me libertar do vício do cigarro. Eu disse: amém, minha irmã, com muito prazer. Orei por ela, e ela veio na outra semana: pastor, faz uma semana que eu estou sem fumar. Todo culto ela vem aqui, me dá um abraço e me traz um relatório: pastor, faz 1 mês que eu estou sem fumar. Eu falei: irmã, se em 3 meses você me der um abraço, dizendo: eu não estou fumando, você está totalmente liberta, porque criou um novo hábito, o de não fumar. Hoje ela veio e me deu um abraço: pastor, faz 3 meses, estou sem fumar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome. É para aplaudir a Jesus, aquele que nos cria hábitos saudáveis. E um dos hábitos saudáveis do crente é: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, vamos à casa do Senhor. Razões de A a Z. Letra B. Por que a gente não vai à casa do Senhor? Por bobeira, por besteira. Tem muita gente que não vai à casa do Senhor simplesmente por motivos tão frívolos, que não sabe nem explicar o porquê, como aquela irmã que falei para vocês. Mas a gente que sabe ser agradecida. Hoje, pela manhã, no culto espanhol, uma irmã veio para mim e disse: pastor, eu posso participar da Santa Ceia? Eu disse: mas irmã, que bobagem. Claro que sim. Mas pastor, faz 1 ano que eu não venho à casa do Senhor.
desde a reforma da igreja, a gente foi dizendo, está reformando, a gente não pode ir, não precisa ir. Depois veio a pandemia, a gente foi ficando, e 1 ano ficamos sem vir à casa do Senhor. Aí eu me lembrei, a minha cabeça fez um flash muito rápido, eu me lembrei que quando nós começamos a igreja, temos uma célula em espanhol, todas as quartas-feiras, na casa da querida irmã Ana Glória, e ali nós íamos peruanos chegando, só que muitos peruanos entraram no Japão de forma clandestina, vieram como turistas e ficaram. Outros vieram de forma ilegal, com documentos falsos, e agora estavam se convertendo em uma boa quantidade. E ao se converter, encaravam a realidade de que eu não posso viver uma mentira, porque eu sou crente. E o cerco foi apertando, e muitos foram embora. E eu orei ao Senhor, Senhor, por favor, Pai, que esses irmãos permaneçam fiéis. Isso nos deu motivo para formar a igreja do Senhor também lá no Peru. Fui por lá 3 vezes para pregar o Evangelho e preparar a igreja no Peru para acomodar esses irmãos. Agora, um casal persistiu aqui. E o incrível aconteceu. Porque eles não têm descendência japonesa, não são descendentes, não tinham nenhum apoio legal para ficar. Mas entraram com o processo. E miraculosamente permaneceram no Japão, receberam visto, compraram casa, se estabeleceram e agora estavam na minha sala, sendo pastor, faz 1 ano que eu não vou à casa do Senhor, mas eu sou grata a Deus, por aquilo que Deus fez por nós. Eu estava em casa e ficava na telinha, a noite toda, chegava domingo de manhã, estamos cansados, não vamos não. Mas algo bateu no nosso coração, pastor, gratidão. A gente tem que continuar. Pastor, a gente pode participar? Letra B. Que bobagem em espanhol, que tonteria. Claro que podem. Estão voltando ao coração quebrantado, então fiquem na presença de Jesus. Quando nós estamos seguindo ao Senhor de longe, é tão complicado, irmãos, porque nós perdemos muitas vezes as motivações certas para participar da casa do Senhor. O que você tem aqui é um privilégio. Sabe, irmãos, essa semana estava vendo no noticiário, lá no Brasil, a coisa tão feia, que as capitais do Brasil estão com mais de 100% dos seus leitos de UTI ocupados. Se você acha um leito, não tem oxigênio. Se acha oxigênio, não tem insumo. Se não tem insumo, morre. Se morre, não tem caixão. Se tem caixão, tem alguns lugares que nem sepultura tem, não tem coveiro. A própria família teve que abrir o buraco. É tão triste. Minha irmã me chamou essa semana, anteontem, e disse, meu irmão, por favor, ora por mim. Eu estou mal, estou com medo de sair na rua. Está todo mundo desempregado. Está uma roubalheira. Está um perigo, eu estou com medo de ser contaminada. Ora por mim, meu irmão. Me ajuda, por favor, em oração. Ao ouvir o áudio dela, claro que eu respondi para ela, orei por ela, ajudei minha irmã. Mas a preocupação principal é, irmãos, está tão feio lá no nosso querido Brasil, e você está aqui seguro. Sim, estamos com máscara, sim, estamos obedecendo às restrições, porém, temos liberdade para vir adorar ao Senhor. Você não tem desculpa para vir servir ao Senhor. Por quê? Porque você vai ao mercado, você vai ao trabalho, você vai a tantos lugares, menos a casa do Senhor. Aleluia. Eu paro para agradecer a Deus, porque nesta casa ninguém foi contaminado e não será contaminado. Ninguém. Dentro dessa casa não. Quem se contaminou no trabalho, na escola, no passeio. Mas dentro dessa casa, irmãos, ninguém se contaminou. E os que se contaminaram fora, todos curados, sem nenhum problema. Aleluia, porque Deus abençoou a cada um de nossos irmãos. Aleluia, nós somos gratos a Deus por sua grande misericórdia. Olha que essa casa não para. Desde a manhãzinha, cedinho, as pessoas entram e saem. E nós estamos aqui, firmes, servindo ao Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Quando eu olho na palavra do Senhor, estamos em qual letra? Na letra
B, que bobeira, que besteira, deixar de vir à casa do Senhor, seguir ao Senhor de longe. Vamos para a letra C? Por que as pessoas param de vir e de servir ao Senhor? Aleluia, por que será? A letra C é bem simples. Por conflitos, por contenda, por confusão. Tem muita gente, irmão, que deixou de seguir Jesus de perto, simplesmente porque teve uma contendazinha com outro irmão, porque teve um conflito, e aí para. Aí não quer mais vir servir ao Senhor, não quer mais seguir Jesus. Irmão, para com isso. Olha para o sacrifício de Cristo e vê que Ele é muito maior, o que Ele fez por você é muito melhor, aleluia, não é para você ficar olhando para um pequeno conflito, por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Quando eu paro para pensar em Pedro, diz a Bíblia que Pedro seguia a Jesus do que? De longe. E ele se assentou com os servidores, com aqueles que estavam ali, ele ainda queria seguir Jesus. Só que o problema é que Pedro, ele se misturou. E quando ele se mistura com aqueles criados, com aqueles serventes que estão ali, ele esquece que é complicado quando a gente começa a se misturar. Quando a gente não está seguindo o Senhor de perto, a gente quer se misturar com os outros, a gente quer parecer igual aos do mundo. Mas você não é igual, você é diferente. Pedro está ali aquentando-se, calentando-se junto àquela pequena fogueira, aquele lume, quando, aleluia, de repente, ele é reconhecido por algumas pessoas ali. Quando nós paramos para pensar, Pedro vai entrar numa pequena confusão momentânea. Tu és um deles. Não, eu não sou. Não, tu és. Eu te vi ali. Me faz lembrar uma certa vez que eu fui no Family Mart, ali no Home Dante, e tinha uma rodinha de pessoas bebendo. Eu entrei, e quando eu saí, olhei para a rodinha, e vi um irmão ali entre eles. Disse, paz do Senhor, irmão. Eu fui lá, abracei um por um. O pastor. O irmão ficou envergonhado, que nunca mais bebeu. Glória a Deus por isso. Que essa vergonha venha na cara de cada um de nós. E que a gente pare com os maus hábitos. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Quando eu paro para pensar na situação de Pedro entrou numa confusão porque ficou na rodinha. Isso de ficar na rodinha, irmãos, eu paro para pensar quanta gente está criando hábitos novos dessa pandemia e hábitos que não são bons, que são nocivos. Eu quero que você entenda que nós estamos seguindo ao Senhor, vamos segui-lo bem de pertinho, amém? Ninguém vai mais seguir a Jesus de longe. Como é que você está seguindo ao Senhor? De perto ou de longe? Letra D. Nós muitas vezes deixamos de seguir ao Senhor por causa da decepção, por causa do desânimo. Você já ficou alguma vez decepcionado com Deus? Tem gente que já ficou decepcionado. E por ficar decepcionado, a gente para. Foi o caso de Pedro. Pedro ficou decepcionado. Enquanto estava ali naquela fogueira, talvez a mente de Pedro estava ali em um conflito muito grande, pensando, e agora? Onde está a promessa? Ele não era o Salvador do mundo? Ele não era o Messias prometido? Como ele agora está preso? Não, ele vai sair dali. Ele vai demonstrar o seu poder, aquele poder que eu vi no monte, ele vai demonstrar. Mas se não mostrar, o que eu faço agora? Eu dediquei 3 anos da minha vida completamente para Ele, e agora eu vejo que desperdício, estou decepcionado, estou desanimado. A letra D começa a aparecer na mente de Pedro, o desânimo se instala no coração dele, a decepção é muito grande e o desespero vai dar entrada no coração de Pedro. E quando nós paramos para pensar nisso, irmãos, tem muita gente que começa a seguir o Senhor de longe simplesmente porque está decepcionado. E quando eu falo isso, não há como não pensar num casal que uma vez veio aqui na igreja conversar comigo e disse, pastor, nós estamos decepcionados com Deus. Mas por quê? Não, porque o nosso pastor, e começou a descer o mar do pastor deles. Eu disse, olha, tem uma coisa, eu tenho que ser sincero com vocês. Vocês passaram 20 anos de vocês
servindo ao homem e não a Deus. Por isso estão decepcionados, porque Deus não decepciona ninguém. As promessas que Deus fez a Pedro, aquelas experiências não determinaram que Pedro ia continuar seguindo o Senhor de perto. Foram importantes, assim como Deus me falou tantas coisas, tantas promessas, mas eu não estou firmado nas promessas, eu estou firmado na palavra de Deus. Aquilo que Deus fala para nós, aleluia, Ele certamente vai cumprir, porque Ele é Deus, amém? Deus é fiel, mas Ele pede de nós também fidelidade. Fiel é aquele que vos chama, qual também o fará. Temos que permanecer fiéis diante do Senhor. Olha o texto, versículo de número 67. Você vai ver que Pedro ainda está na fogueira, ali pertinho dela, e vem então uma mulher, uma serva, uma criada, uma simples serva, que vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: ah, tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele fez o quê? Negou, dizendo: não conheço, nem sei o que é que tu está falando aí, mulher. E ele vai para fora do alpendre. E é quando o galo canta. Eu paro para pensar, irmãos, que Pedro tinha tantas oportunidades para continuar seguindo ao Senhor, e Pedro despreza. Agora ele começa a negar Jesus. Ele nega o Senhor. Como é que você está, meu irmão? Quanto tempo faz que você recebeu um chamado da parte de Deus e você sabe que está seguindo a Jesus de longe? Em nome de Jesus, hoje você vai se aproximar um pouco mais do Mestre. Em nome de Jesus, hoje você vai seguir o Senhor bem de pertinho. Aleluia, louvado seja Deus. Eu paro para pensar naquilo que aconteceu com Pedro. Olha só, ele não quer ser reconhecido, ele nega uma segunda vez. Aleluia, não, tu estava com um deles, tu és um dele. Aleluia, diz a Bíblia aqui bem claro para nós. Versículo 69. Aquela mesma mulher, aquela mesma criada diz: não, tu estavas com ele, eu te reconheço. Esse é um dos tais. Me lembro, falando de velhos cânticos, me lembro de um querido cântico da harpa cristã, que diz assim: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Será que você pode dizer que você é um dos tais? Não, tu és um dos tais. Talvez ele não se inspirou nisso, nesse texto. Mas ele diz: não, eu não. Eu não sou crente. Para provar que eu não sou crente, vou começar a espraguejar aqui, vou começar a xingar, para provar que eu não sou crente. E é o que Pedro faz. Sotaque galileu denunciava: irmão, não adianta você querer escapar da rede de Jesus. Você é galileu, tem sotaque. Aleluia. Você é um deles. Não há como fugir disso. Você pertence ao Senhor Jesus. Você é de Jesus e não há como negar isso. Eu quero que você perceba que hoje, aqui nesta noite, há pessoas que estão entre nós, que estão aqui por simples acomodação. Mas hoje eu quero que você sonde seu coração e entenda uma coisa: que o Senhor já cansou de ver você segui-lo de longe. Pedro vai ficar mais decepcionado ainda, porque quando o galo canta as duas vezes depois que ele xingou, aí ele percebe aquilo que o Senhor falou. 3 vezes Pedro nega a Jesus. E diz versículo de número 62, que então Pedro, ele chora, e retirando-se dali, chorou. E quando Pedro chora, está na letra D, ele está decepcionado consigo mesmo agora. Decepção não era mais com Deus, com Jesus, agora é com ele mesmo. Ele estava decepcionado consigo mesmo. Então agora o que Pedro vai fazer? Ele vai chorar. Ele volta para casa e nada vai levantar o seu ânimo. O Senhor dali vai para interrogatório, é interrogado, é espancado,
ele vai cair nas mãos de Pôncio Pilatos e é condenado. Uma vez condenado, ele vai para a cruz. Uma vez na cruz, ele está ali, naquelas 6 horas de agonia, enquanto o Senhor está ali, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Até o Senhor sofreu a letra D do desamparo por amor de você e por amor de mim. Ele está desamparado, ele está sem os discípulos, ele está, aleluia, carregando os nossos pecados, recebendo o desamparo de Deus. Por que me desamparaste? Mas quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, quando ele entrega o espírito, ele morre, mas as ânsias da morte não podem conter. Aleluia, porque ao terceiro dia, ele ressuscita, aleluia, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, aleluia, ele aparece a Maria Madalena e diz para ela, mulher, vai adiante, diz aos meus discípulos, e a Pedro, que eu ressuscitei, aleluia, ele não se esqueceu, aos meus discípulos e a Pedro. Maria vai correndo, diz para Pedro, Pedro, eu vi o Senhor, eu vi o Mestre. Isso é coisa de mulher, deve estar esquizofrênica, paranoica, não deve ser verdadeiro isso, mas e se for? Pedro então sai correndo, João é mais rápido, chega ali primeiro, ele vê ali o sepulcro vazio, a pedra lançada longe, e o lençol dobradinho, bem acomodado, porque o Senhor é organizado. Aleluia. Pedro olha, realmente tem alguma coisa estranha aqui. Mas só no cenáculo fechado, quando o Senhor aparece, que Pedro vê que é realmente o Senhor. Agora o Senhor aparece e desaparece, não é como no começo que estava sempre com Pedro. Esse aparecer e desaparecer de Jesus causa estranheza. Por quê? Porque o coração de Pedro, embora estivesse junto da fogueira, estava frio. Coração frio não recebe experiências novas de Deus. Quando o coração se esfria, a gente se esquece que o Senhor quer que nós caminhemos não pela vista, mas agora por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que dele se aproxima tem que crer que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam, Ele recompensa. Mas não é mais igual no coração de Pedro. Não é mais igual. Até aqui em João 21, a gente vai perceber que Pedro está para ter uma segunda experiência que vai recordar a primeira. Talvez você pergunte, pastor, por que é que muitos não reconheciam Jesus? Por que é que os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram que era o Senhor? Maria não reconheceu que era o Senhor? Por que que Pedro não reconheceu que era o Senhor no cenário do Mar da Galileia? Porque estava à noite, vão dizer, porque o Senhor estava encoberto, porque Maria estava com os olhos lacrimejantes, nada disso. Porque o Senhor estava em corpo espiritual, e o corpo espiritual só se dá a conhecer a quem Ele quer. E agora o Senhor está ali, à beira-mar, junto a uma fogueirinha com pão e peixe. Ele vê os discípulos, ele vê Pedro, ele está assistindo de longe, ele vê que Pedro pega o barco e chama outros. A influência de um líder, olha só, líder, a tua influência como pode prejudicar a tanta gente. Vou pescar. Aquela primeira experiência que marcou o início da trajetória de Pedro foi a seguinte: o Senhor disse, doravante serás chamado o quê? Pescador de homens. Mas ele quer voltar a pescar peixe, irmão. Nunca vai dar certo. Uma vez que você conheceu o Senhor e foi chamado por Ele, não adianta tentar fazer outras coisas, pode até parecer que está tudo certo, mas depois no final dá tudo errado de novo. E Pedro tem aquela experiência do errado, ele volta sem apanhar nada, e aquele homem desconhece, diz para ele, olha, pega a rede e lança para o outro lado. 3 anos foram suficientes para apagar na memória de Pedro a mesma história. Ele esqueceu. E agora está no meio do mar, e os peixes começam a pular dentro do barco em grande quantidade. Aí João fala, é o Senhor. Não, só pode ser o Senhor. Ele sai nadando de novo na frente, Pedro vai atrás, chega todo molhado, ensopado ali, porque demorou para colocar uma roupa. Estava com vergonha de Jesus, como se o Senhor não o conhecesse por dentro e por fora. Ele se assenta ali e o Senhor diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Tu me amas?
E ele pergunta para você e para mim: tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes de tudo. Eu estou te perguntando se tu me amas. Ah, Senhor, tu sabes. Tu me amas? Até quanto? Até onde? Até a acomodação? Até a bobagem? Até o conflito? Até a decepção? Até onde você vai me acompanhar? Até onde está disposto a me seguir? Porque Pedro seguia a Jesus desde aquele instante da negação, de longe, de longe. E quando você está longe, mais longe você vai ficando, se você não determinar no seu coração que está na hora de voltar. Aleluia. Tu me amas? Se tu me amas, então apacenta meus cordeirinhos. Aleluia. Parece que aquilo não fez efeito na vida de Pedro. O aparecer e desaparecer de Jesus não vai fazer efeito até aqui. Venha o outro, o Consolador. Quando o Espírito Santo vem naquele mesmo cenáculo e enche a vida de Pedro, Pedro nunca mais será o mesmo. Ele foi cheio, foi tomado pela convicção. Ele se levanta e diz: varões galileus, o que ouvides e vedes não é outra coisa senão aquilo que foi escrito pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito, aleluia, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, aleluia, sonharão sonhos. Pedro nunca mais foi o mesmo depois de ter um encontro com o amigo Espírito Santo. Eu falei para você que vamos de A a Z, mas eu não quero cansar você. A gente vai ficar na letra D. Queria que você ficasse de pé um instante. Eu faço uma pergunta para você. Como você está seguindo a Jesus? Até onde você está disposto a seguir Jesus? Hoje aqui, há uma pessoa em especial que precisava vir a esta igreja, a este culto. E você foi trazido pelo Espírito Santo, porque Deus queria falar ao teu coração. Hoje é o dia que Deus marcou para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Você não vai mais seguir o Senhor de longe. Ele quer que você o siga de perto. Como Ele fez com Pedro, Ele quer fazer com você. Glórias a Deus. Mas pastor, eu voltei aos velhos hábitos, voltei a fumar, voltei a beber, estou na rodinha de novo. Pastor, Jesus me aceita. O coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Não importa quantas vezes cai o justo, aleluia, Ele 7 vezes se levantará. O Senhor hoje está te levantando. O Senhor está dizendo para você que se você vier para Ele hoje, Ele pode mudar de novo a tua história. E dessa vez é definitivo. Só que vai depender apenas de uma coisa: você reconhecer que está seguindo o Senhor de longe. Hoje o Senhor quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Glória a Deus. Curva a sua cabeça um momento. Hoje o Senhor está apertando. Hoje o Senhor está dizendo para você: pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para os teus temores. Eu não te prometo riqueza, não te prometo segurança nesta vida, não te prometo prosperidade, não te prometo um lar feliz, mas eu te prometo a vida eterna. E a vida eterna é esta: crer no Filho de Deus, aleluia, crer no nome de Jesus. Hoje o Senhor está te chamando para dar um passo para mais perto dEle. Se você está disposto a dar um passo para Jesus, se você reconhece: pastor, eu quero estar mais pertinho do Mestre, quero estar perto eu quero estar mais perto do Senhor. Se você hoje quer estar pertinho do Mestre, aleluia, Ele te chama a dar um passo de fé. Pode vir à frente, pode vir. Você hoje está reconhecendo aqui que é dar um passo para estar mais pertinho de Jesus. Está na hora de voltar a ser o mesmo. Aleluia, o mesmo de antes, o mesmo de sempre.
aleluia, porque Deus te chamou, aleluia, para dar um passo para estar pertinho dele, aleluia, pode vir, não importa quem você é, o que você faz, aleluia, Deus te quer pertinho, aleluia, pode se achegando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aproveite o momento para estar pertinho do Mestre, aleluia, glória a Deus. Quem quer ficar mais pertinho do Mestre, pode vir, pode se aproximando. Aleluia. Lembra que eu te falei, Ele não te promete grandes coisas. Aleluia. Mas Ele dá provas do seu amor para contigo. Aleluia. Pastor, eu estou tão comprometido com o erro, que eu acho que não tem jeito. Tem jeito sim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele está te esperando. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia, aleluia, de decidir para caminhar mais pertinho de Jesus. Aleluia, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, olha, Senhor, meu Deus, para nós. Olha, meu Deus, para o teu povo, Senhor, que vem à frente, meu Pai, disposto a mudar, Senhor, o comportamento, a atitude. Senhor, temos tantas razões de A a Z para ficar longe de Ti. Mas nós, Senhor, queremos estar perto. Senhor, meu Deus, não há desculpas, não há pandemia, não há nada no afastamento social, nada, Senhor, que vai nos impedir de estar na Tua presença, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem planos para conosco, Senhor, aleluia. Nós queremos voltar, Senhor, meu Deus, ao mesmo lugar ministerial. Queremos voltar, Senhor, para mais perto de Ti. Senhor, nós oramos, nós pedimos, meu Deus, a Tua bênção sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, traz unção de fortalecimento. Meu Deus, como fizeste com Pedro, Senhor, quando o Senhor, meu Pai, moveu daquela maneira tão poderosa, trazendo o Espírito Santo para habitar nele. Aleluia. E Pedro cheio do Espírito Santo. Eu rogo, meu Deus, vem encher nessa hora. Enche com teu Espírito, enche com teu poder, enche-nos, Senhor, meu Deus, de vontade de te seguir e de servir. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, transforma-nos pelo poder da tua palavra. Senhor, nós rogamos em nome de Jesus, Senhor, muda de novo a nossa história, muda o nosso querer. Aleluia, Senhor. É a tua palavra que diz que o Senhor é quem faz em nós tanto querer, o Senhor produz em nós tanto querer quanto realizar, segundo a tua boa vontade. Senhor, nessa hora eu rogo mais uma vez, doce Espírito de Deus, aleluia, enche-nos, Senhor, leva-nos a decidir a estar mais perto do Senhor, a estar mais perto de Ti. Aleluia. Diz a tradição que Pedro nunca mais voltou a se decepcionar com Jesus. Ele se torna um grande líder da igreja. Ele está agora em Roma. Está velho, está cansado. E os irmãos começam a falar para Pedro: Pedro, Nero quer a tua cabeça. Sai de Roma. Nós precisamos de ti, Pedro. Nós não podemos ficar sem ti. E Pedro, então, ele dá ouvidos à voz dos irmãos, ele sai. Ele está fugindo quando ele está saindo dos muros da cidade. Naquele momento, ele vê uma outra pessoa. E ele reconhece que é Jesus, indo na direção oposta, para dentro da cidade. E ele pergunta: Senhor, para onde tu vais? E o Senhor, se olhar para trás, diz para Pedro: vou morrer com os meus irmãos. Pedro então chora, dá meia volta e decide ficar. Decide seguir o Senhor de pertinho. E quando Pedro está ali, ele é capturado, sentenciado e condenado à morte.
E dizem que Pedro foi crucificado. Mas ao ser crucificado, diz a tradição ainda, que Pedro disse que ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Eu não sei se a sua vida vai melhorar. O Senhor não prometeu isso. Não posso te enganar. Mas por misericórdia e por amor do Senhor, o Senhor diz que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Poder para mudar situações. Ele pode fazer diferente. Ele vai fazer na vida de alguns. Mas é necessário permanecer pertinho do Mestre. Quantos querem ficar pertinho do Mestre? Eu também quero. Que Deus te abençoe. Volte para casa com a certeza de que o Senhor está cuidando de ti. Mas antes que você saia, Deus tem algo contigo. Ele diz para você que Ele não te esqueceu. Ele está olhando para a tua dor como eu estou olhando para você. A tua dor é tão grande. Não é por causa de algum problema, é dor na alma. Mas o Senhor está dizendo que eu curo as tuas feridas. Eu tiro todo medo, todo pânico. Uma síndrome quer se instalar, uma síndrome de pânico na tua vida. Mas o Senhor diz, eu vou arrancar com mão forte e vou te curar. Diz o Senhor, porque eu sou Deus na tua vida. Aleluia, eu vou orar por você. Traz ela aqui, Vera. Traz ela aqui. Aleluia, eu vou orar apenas por ela, porque ela precisa de algo especial da parte de Deus. Erga a igreja, a mão para cá. Senhor, esta vida, Senhor, chega aqui necessitada de um toque teu. Eu clamo por ela, meu Senhor. Eu clamo, meu Pai, aleluia, pela tua mão forte, protetora, pelo teu auxílio. Senhor, só tu sabes, Pai, que este fardo é maior do que ela pode carregar. Mas hoje, Senhor, meu Deus, aleluia, intervém. Aleluia, interfere entre ela e esse problema e mostra o teu poder em nome de Jesus. Eu repreendo toda a força do mal, em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua casa, e eu declaro vitória em nome de Jesus. Vitória em cada área, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Repete comigo, filha. Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te entrego a minha vida. Cuida de mim, cuida dos meus problemas. Entra no meu coração e me transforma em uma pessoa nova e diferente, para a tua glória, em nome de Jesus. Entra agora, Senhor, no meu coração. Amém, amém. Quem mora aí? Jesus, aleluia. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Pode voltar em paz, o Senhor já trabalhou na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus por sua misericórdia, por sua bondade. Vamos voltar para os nossos lugares. Que Deus te abençoe.